Naquela noite em São Paulo, Mariana mal conseguia ficar de pé. As mãos tremiam, o estômago vazio, o corpo exausto depois de horas lutando para salvar o pequeno ateliê que era tudo para ela. Mas, ao abrir a porta de casa, não encontrou descanso. Encontrou desprezo. Ricardo nem levantou os olhos. Pegou o dinheiro, contou nota por nota e disse: frio. Isso é tudo? Você só me arrasta para baixo. Naquele instante, algo dentro dela se quebrou. Não foi só cansaço. Foi dor. Foi humilhação. Foi o começo de uma queda que ninguém imaginava. Nem ela. Se você já sentiu que deu tudo por alguém e recebeu desprezo, fica comigo até o final. Porque o que Mariana vai descobrir pode mudar tudo. Ela ainda não sabia. Mas aquela noite era só o primeiro golpe de uma história que iria incendiar sua vida inteira. Na madrugada seguinte, o silêncio foi rasgado por gritos na rua. Mariana abriu os olhos assustada. O coração disparou antes mesmo de entender. Um vizinho batia desesperado na porta. Mariana, seu ateliê está pegando fogo! Ela nem calçou os sapatos. Saiu correndo pelas escadas, o chão frio cortando seus pés. Quando virou a esquina, o mundo parou. Chamas altas devoravam tudo. O letreiro que ela mesma pintou, desaparecendo diante dos seus olhos. Tecidos, máquinas, sonhos, tudo sendo engolido pelo fogo em poucos minutos. Mariana caiu de joelhos. Não, não! As lágrimas vieram sem controle. Ela estendeu as mãos, como se pudesse salvar alguma coisa. Mas não havia nada para salvar. E então, ele apareceu. Ricardo chegou lentamente, com o rosto irritado, como se tivesse sido acordado à força. Olhou para o incêndio e suspirou. Não havia dor. Não havia choque. Só incômodo. Olha o que você fez, ele disse com frieza. Mariana virou o rosto, sem acreditar. Ricardo, acabou. Tudo acabou. Ele cruzou os braços. Isso aí nunca foi nosso. Era sua teimosia. Agora vê se resolve. Aquelas palavras queimaram mais que o fogo. Mas o pior ainda estava por vir. Uma voz firme cortou o caos. Senhora Mariana. Ela levantou os olhos. Era o gerente do banco, acompanhado de 2 homens. O olhar dele era duro, sem qualquer compaixão. Você ainda deve mais de 350 mil reais pelo empréstimo do ateliê. Ele disse direto. E agora não há garantia nenhuma. Preciso de uma solução imediata. O corpo de Mariana começou a tremer. Por favor, me dê um tempo. Eu posso reconstruir. Ele a interrompeu. Tempo não paga dívida. Você tem 7 dias. Depois disso, vamos iniciar o processo judicial. 7 dias. E o número ecoou na mente dela como uma sentença. Ao redor, os sussurros começaram. Pessoas apontavam, algumas com pena, outras com desprezo. Eu sempre disse que isso não ia dar certo. Ela quis crescer demais. Agora olha só. E então, como se ainda não fosse suficiente, uma voz familiar surgiu atrás. Dona Teresa, mãe de Ricardo, aproximou-se lentamente, com um sorriso de desaprovação. Eu avisei, meu filho. Ela disse alto, para que todos ouvissem. Essa mulher só te trouxe vergonha. Mariana sentiu o chão desaparecer. Ela olhou para Ricardo, esperando, implorando, por uma defesa. Um gesto. Qualquer coisa. Mas ele ficou em silêncio. E naquele silêncio, tudo foi dito. Ali, entre as cinzas ainda fumegantes, Mariana percebeu algo pior do que perder o ateliê. Ela estava completamente sozinha. O fogo começou a diminuir. Restaram apenas pedaços pretos, quebrados, irreconhecíveis. O sonho de anos, reduzido a pó em uma única noite. Mas dentro dela, algo ainda queimava. Não era esperança, era medo. Porque pela primeira vez, Mariana sentiu que aquilo não era apenas o fim de um negócio. Era o começo da destruição da vida dela inteira. E enquanto ela enxugava as lágrimas com mãos sujas de fuligem,
Alguém observava de longe, imóvel, silencioso, sem demonstrar emoção alguma. Mariana ainda não sabia, mas nem todo incêndio começa por acaso. Os dias seguintes foram silenciosos, mas não de paz. Foram dias de olhares, de cochichos, de portas que se fechavam. Em apenas uma semana, Mariana deixou de ser a mulher trabalhadora do bairro para se tornar aquela que fracassou. Ela tentou se manter firme, reuniu papéis, fez ligações, pediu prazos, dormiu pouco, te comeu quase nada. Ainda acreditava que podia consertar tudo, mas dentro de casa, a pressão era pior. Ricardo já não escondia o desprezo. Ele não gritava o tempo todo. Às vezes, o silêncio dele era ainda mais cruel. Até que numa noite, tudo explodiu. Mariana colocou um prato de comida na mesa, as mãos tremendo. Eu estou tentando resolver. Só preciso de mais um pouco de tempo. Ricardo empurrou o prato com força. A comida caiu no chão. Tempo. Ele riu, seco. Você já teve tempo demais. Ela tentou responder, mas não conseguiu. Então veio o golpe. O som ecoou pela casa. A mão dele atingiu o rosto dela com força suficiente para fazê-la perder o equilíbrio. Mariana levou a mão à face sem entender. Não era só dor física, era o fim de algo. Você me envergonha. Ele continuou, andando de um lado para o outro. As pessoas riem de mim por sua causa. Eu não vou afundar junto com você. As palavras eram lâminas. E naquele momento, Mariana entendeu. Ela não tinha mais um marido. Tinha um estranho. Mas o pior ainda estava sendo preparado. Longe dali. 2 dias depois, uma intimação chegou. Mariana foi chamada ao tribunal. Sem aviso, sem conversa, sem chance de se preparar. Quando entrou na sala do tribunal em São Paulo, o ar parecia pesado. Bancos cheios, pessoas sussurrando, olhares curiosos. Ela ainda não sabia, mas aquilo não era só um processo. Era um espetáculo. Ricardo já estava lá, sentado, calmo, seguro, como se tivesse esperado por aquele momento. Quando Mariana se aproximou, ele nem tentou esconder o sorriso frio. Então, sem hesitar, jogou os papéis sobre a mesa. Assina, disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Hoje você deixa de me envergonhar como minha esposa. O mundo girou. Mariana olhou para os documentos. Divórcio. Assim, frio, público, cruel. Ela tentou falar. Ricardo, a gente pode conversar? Ele riu. Não tem mais nada para conversar com fracasso. Um murmúrio percorreu a sala. E então, a porta se abriu. O som dos saltos ecoou. Cada passo, calculado. Mariana virou o rosto e congelou. Camila, a mesma jovem que ela acolheu no ateliê. A mesma que ela ajudou quando ninguém mais quis ajudar. Agora caminhava com confiança, direto até Ricardo. E diante de todos, segurou o braço dele, como se sempre tivesse pertencido ali. O ar foi sugado da sala. Camila, Mariana sussurrou, a voz quebrada. Camila ergueu o queixo com um leve sorriso. Não fica surpresa. E algumas mulheres sabem como manter um homem. Aquelas palavras foram piores que qualquer tapa. Ricardo inclinou-se na cadeira, satisfeito. Ela é o meu futuro, algo que você nunca conseguiu ser. Cada olhar naquele tribunal pesava sobre Mariana como pedra. Ela procurou um rosto gentil. Não encontrou. Apenas curiosidade, julgamento, desprezo. Sua mão tremia. A caneta caiu no chão. E naquele instante, algo dentro dela desmoronou completamente. Não era só o casamento. Não era só o negócio. Era a dignidade sendo arrancada, diante de todos. Mesmo assim, ela respirou fundo, lentamente. Levantou os olhos. Você não entende o que está fazendo, disse com a voz baixa, mas firme. Ricardo sorriu. Eu entendo perfeitamente. Estou me livrando do meu maior erro.
Silêncio. Pesado. Cortante. Mariana não chorou. Não ali. Mas quando saiu daquele tribunal, ela deixou para trás mais do que um casamento. Ela deixou a última parte da mulher que ainda acreditava nele. E enquanto a porta se fechava atrás dela, risadas abafadas ecoavam lá dentro. O que ninguém percebeu é que aquele momento não foi o fim dela. Foi o começo de algo que ninguém ali estava preparado para enfrentar. A porta do apartamento se fechou atrás de Mariana, como um fim sem volta. Horas antes, ela havia sido humilhada diante de todos. Agora, havia apenas silêncio. Ela deslizou pela parede até o chão. O corpo não respondia. A mente repetia cada cena do tribunal. O sorriso de Ricardo, a mão de Camila no braço dele, as vozes, os olhares. Mariana abraçou a si mesma, como se tentasse segurar os pedaços do que restava. Acabou, ela sussurrou. E pela primeira vez, ela acreditou nisso. O tempo passou. Ou talvez tenha parado. Até que uma batida seca ecoou na porta. Ela levantou com dificuldade. O coração acelerou por um segundo. Talvez, só talvez. Mas quando abriu, a esperança morreu na mesma hora. Era Dona Teresa. Os olhos frios, a postura rígida. Então é assim que você termina, disse, entrando sem ser convidada. Sem marido, sem negócio, sem valor. Cada palavra caiu como peso. Mariana tentou falar, mas a voz falhou. Eu só preciso de um tempo. Dona Teresa riu, sem humor. Tempo não vai mudar quem você é. Você arrastou meu filho para baixo. Agora, finalmente, ele se livrou. Silêncio. Mariana sentiu o peito apertar. Mais uma vez. Não era só o marido que ela perdeu. Era o último lugar onde ela achava que ainda poderia ser acolhida. Você deveria ter vergonha, continuou Dona Teresa, caminhando até a porta. Oh, mas nem isso você tem. E foi embora, sem olhar para trás. A porta fechou e o eco ficou. Mariana não chorou imediatamente. Dessa vez, demorou alguns segundos. Mas quando veio, foi mais forte. Ela caiu de joelhos, as lágrimas finalmente quebrando a resistência que restava. Eu não tenho mais ninguém. A frase saiu baixa, frágil, real. E então, outra batida, mais suave. Mariana nem queria abrir, mas abriu. E dessa vez, algo mudou. Paulo estava ali, sem pressa, sem julgamento. Ele não falou nada no início. Apenas entrou devagar, colocou uma sacola sobre a mesa e se abaixou ao lado dela. Ofereceu um lenço. Simples assim. Mariana tentou conter o choro, mas não conseguiu. As lágrimas voltaram, agora acompanhadas de soluços. Eu perdi tudo, Paulo, ela disse com a voz quebrada. Tudo. Ele assentiu, com calma. Eu sei. Sem discursos, não sem frases prontas. Só presença. E aquilo doeu menos. Minutos depois, Dona Lúcia apareceu na cozinha como se já soubesse. Trouxe comida quente, ajeitou o espaço, como fazia há anos, como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha. Ela se aproximou, segurou o rosto de Mariana com mãos firmes. Chora hoje, minha filha, disse com voz suave. Mas amanhã, você levanta. Mariana fechou os olhos. Aquelas palavras não eram mágicas, mas eram verdadeiras. Pela primeira vez desde o incêndio, algo diferente entrou naquele apartamento. Não era alegria, era calor. O tipo de calor que não vem do fogo, mas das pessoas que ficam quando tudo está queimando. Do lado de fora, as vozes ainda existiam. Você viu o que aconteceu com ela? Acabou mesmo. Nunca mais se levanta. Mas dentro daquele pequeno espaço, Mariana já não estava completamente sozinha. Ela olhou para Paulo, para Dona Lúcia, 2 pessoas, só 2, mas suficientes para mudar algo dentro dela. Ainda não era força, ainda não era esperança, mas era um começo,
E naquela noite, enquanto se deitava com os olhos inchados e o coração pesado, um pensamento surgiu, fraco, quase inaudível. E se ainda não acabou? Mariana ainda não sabia. Mas quando tudo parece perdido, às vezes é exatamente aí que a vida começa a mudar. Na manhã seguinte, o cansaço ainda pesava no corpo de Mariana. Mas algo dentro dela já não era o mesmo. Não era força ainda. Era uma inquietação, como se algo estivesse prestes a acontecer. E aconteceu. Uma batida firme ecoou na porta. Paulo foi quem abriu. Do lado de fora, uma mulher elegante, postura firme, olhar atento. Nada nela parecia casual. Senhora Mariana? Perguntou com calma. Mariana se aproximou, por desconfiada. Sou eu. A mulher entrou devagar, observando o ambiente simples, as marcas recentes de dor ainda visíveis. Então colocou uma pasta sobre a mesa. Meu nome é doutora Beatriz Alves. Sou advogada. Vim por causa de um documento que pertence a você. Mariana franziu a testa. A mim? Eu não tenho nada. A advogada abriu a pasta com precisão. Tem, sim, e está esperando há semanas. Ela deslizou um envelope sobre a mesa. O nome de Mariana estava escrito à mão. O coração dela falhou um segundo. De quem é isso? Do seu tio, Henrique. O ar ficou pesado. Henrique, um homem distante, quase ausente. Alguém que ela não via há anos. Por que agora? Por que naquele momento? Mariana pegou o envelope com mãos trêmulas. Rasgou devagar. O papel dentro parecia mais pesado do que deveria. Ela começou a ler. Mas, minha querida Mariana. A voz dela falhou, mas continuou. Se você está lendo isso, é porque a vida a colocou à prova. Eu acompanhei sua jornada em silêncio. E mesmo distante, vi algo em você que poucos enxergaram. Força. As lágrimas começaram a cair. Eu deixo a você não apenas um legado, mas uma chance. Uma chance de reconstruir, de crescer, de fazer diferente. Mariana apertou o papel. O coração batia forte agora. Mas há uma condição. Este presente não deve ser usado para vingança. Use-o para levantar não só a si mesma, mas também outros. Silêncio. O papel tremia entre os dedos dela. Ela levantou os olhos lentamente. O que isso significa? A advogada não respondeu imediatamente. Apenas abriu outra pasta. Retirou documentos, vários, grossos, organizados. E então disse, e com a mesma calma, seu tio deixou para você um patrimônio avaliado em mais de 500 milhões de reais. O mundo parou. Literalmente. Mariana não reagiu. Não entendeu. Quanto? Ela sussurrou. Mais de 500 milhões de reais. Investimentos, imóveis, participações empresariais. Tudo no seu nome. O silêncio tomou conta do ambiente. Paulo ficou imóvel. Dona Lúcia levou a mão à boca. E Mariana não sabia o que sentir. Ontem ela não tinha nada. Hoje, aquilo era grande demais. Irreal demais. Isso não pode ser verdade. A advogada a olhou firme. E mais importante, ninguém sabe. Essas palavras ecoaram. Ninguém sabe. Nem Ricardo, nem Camila, nem aquelas pessoas que riram dela. Um calor diferente percorreu o corpo de Mariana. Não era raiva, mas também não era paz. Era poder. Pela primeira vez, ela não estava em desvantagem. O Paulo se aproximou devagar. Mariana, isso muda tudo. Ela olhou novamente para a carta, para aquela frase. Não use para vingança. O peito apertou. As imagens voltaram. O tapa, o tribunal, o olhar de desprezo. E uma pergunta surgiu, inevitável. Se não era para vingança, então por que aquilo parecia uma resposta? A advogada fechou a pasta com cuidado. Há mais detalhes, muito mais. Mas você precisa estar preparada. Esse tipo de patrimônio atrai atenção.
Pessoas que te abandonaram podem voltar. Mariana respirou fundo, longo, lento. E então, pela primeira vez, levantou a cabeça. Não como alguém derrotada, mas como alguém que estava começando a entender que sua história ainda não tinha terminado. Ela segurou a carta com firmeza, os olhos ainda molhados, mas diferentes, mais claros, mais vivos. Eu não vou desperdiçar isso, ela disse, e quase num sussurro. Mas havia algo por trás daquela frase, algo que ninguém ali percebeu completamente. Porque, naquele momento, Mariana não estava apenas recebendo uma herança, ela estava despertando. E o mundo que a havia quebrado ainda não fazia ideia de quem ela estava prestes a se tornar. A notícia não tinha sido anunciada. Mariana não contou a ninguém. Guardou tudo em silêncio, como a advogada orientou. Mas mesmo assim, algo mudou nela. O jeito de olhar, o jeito de falar, o jeito de se manter firme, sem pedir nada a ninguém. E foi exatamente isso que chamou a atenção. 2 dias depois, alguém bateu a porta. Forte, insistente. Mariana parou por um segundo. O coração apertou. Mas não por saudade, por reconhecimento. Ela já sabia quem era. Quando abriu a porta, lá estava ele. Ricardo. Mas não era o mesmo homem do tribunal. E o terno estava amassado, os olhos cansados, o rosto tenso. Ele entrou sem pedir, como se ainda tivesse direito. Mariana, a gente precisa conversar. Ela não respondeu imediatamente. Apenas fechou a porta com calma. O silêncio entre os dois era pesado. Ricardo deu alguns passos. Passou a mão no rosto, como alguém tentando parecer arrependido. Eu errei, disse com a voz mais baixa do que ela já tinha ouvido. Eu estava confuso, pressionado. Aquela situação, o incêndio, tudo saiu do controle. Mariana ouviu, sem interromper, sem reagir. Isso o incomodou. Eu não devia ter feito aquilo no tribunal, ele continuou. Eu não devia ter te exposto daquele jeito. Você sabe que não é assim que eu sou. Ela levantou os olhos lentamente. E ali, não havia mais fragilidade. Eu sei exatamente quem você é, Ricardo. A frase saiu calma, direta, e sem tremor. Ele travou por um segundo, mas insistiu. Mariana, a gente construiu uma vida juntos. Não pode acabar assim. Eu pensei muito nesses dias. Camila? Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Camila não é você. Silêncio. Mariana cruzou os braços. E o que exatamente você quer dizer com isso? Ricardo deu um passo à frente. Eu quero consertar. Quero voltar. A gente pode recomeçar. Eu sei que você ainda se importa. Por um instante, o passado tentou falar. Anos de esforço, de entrega, de amor. Mas então vieram as outras imagens. O tapa, o tribunal, a risada dele e algo dentro dela. Ficou claro. Você não quer voltar, ela disse firme. Você quer conforto. Ricardo franziu a testa. Isso não é verdade. É, ela respondeu, sem elevar a voz. Porque quando eu precisei, você não ficou. Você escolheu ir embora. Escolheu me destruir. As palavras não eram ditas com raiva. E isso doía mais. Ricardo apertou os punhos. Eu estava errado, ok? Eu admito. Mas todo mundo erra. Você vai jogar tudo fora por causa de um erro? Mariana respirou fundo e deu um passo à frente. Não foi um erro, Ricardo. Pausa. Foi uma escolha. O ar ficou pesado. Ele tentou segurar o controle. Forçou um sorriso. Você vai se arrepender disso. Ninguém vai ficar do seu lado para sempre. Ela o encarou, sem medo. Eu prefiro ficar sozinha do que mal acompanhada. Aquilo o atingiu, direto. Pela primeira vez, Ricardo não tinha resposta imediata. Mas o orgulho falou mais alto. Ele riu, seco. Você acha que consegue sem mim? Boa sorte, então.
Mariana caminhou até a porta. Abriu, sem pressa. Eu não preciso de sorte, disse olhando nos olhos dele. Eu preciso de paz. Silêncio. Ricardo hesitou. Talvez esperando que ela voltasse atrás. Mas ela não voltou. Ele saiu. E dessa vez, não foi ele que decidiu. A porta se fechou. E algo dentro dela finalmente se libertou. Mariana encostou as costas na porta. Fechou os olhos. O coração ainda doía, mas não era mais desespero. Era alívio. Do lado de fora, passos se afastaram. Mas a história não terminou ali. Porque enquanto Ricardo descia as escadas com raiva nos olhos, uma única ideia crescia dentro dele. Fria, calculada. Se ela não quer voltar, então eu vou descobrir o que ela está escondendo. Mariana pensou que tinha encerrado aquele capítulo. Mas o perigo não tinha ido embora. Ele apenas mudou de forma. Ricardo saiu daquele prédio com o rosto duro. Mas por dentro, algo já não estava sob controle. Nos dias seguintes, ele tentou manter a aparência. Continuou saindo, revestindo o pouco que ainda parecia elegante, falando alto como se ainda fosse alguém importante. Mas a verdade começou a escapar pelas frestas. As contas chegaram primeiro. 1, 2, 5, telefonemas ignorados, mensagens acumuladas. O dinheiro simplesmente não estava mais lá. E Camila percebeu. No começo, ela fingiu não ver. Continuou sorrindo em público, exibindo joias, rindo alto nos restaurantes. Mas dentro de casa, o tom mudou. Ricardo, a gente precisa conversar, disse uma noite, cruzando os braços. Ele suspirou, irritado. De novo isso? Sim, de novo. A voz dela não tinha mais doçura. Onde está o dinheiro? Silêncio. Pesado. Ele desviou o olhar. Eu estou resolvendo. Camila riu, mas não foi um riso leve. Resolvendo? As contas estão atrasadas. O aluguel está atrasado. Você me prometeu uma vida confortável. E Ricardo, não isso. As palavras dela foram frias, calculadas. E naquele instante, algo mudou. Não era mais parceria. Era cobrança. Na mesma semana, rumores começaram a circular no bairro. O Ricardo está quebrado. Tudo era aparência. Ele largou a mulher que trabalhava. Por isso, a reputação dele desmoronava em silêncio. Mas o golpe final ainda estava por vir. Uma noite, em um restaurante sofisticado de São Paulo, Ricardo tentou manter a pose. Pediu comida cara, bebida cara, como se ainda pudesse sustentar aquela vida. Camila estava linda, vestido vermelho, olhar distante. Quando a conta chegou, ele puxou o cartão. O garçom tentou uma vez, depois outra, e então, com um olhar constrangido, disse: Senhor, foi recusado. O mundo parou. Os olhares ao redor começaram a se virar. Ricardo sentiu o calor subir pelo rosto. Tenta de novo. Ele disse, mais alto do que precisava, mas o resultado foi o mesmo. Recusado. Silêncio. Pesado. Constrangedor. E então, Camila se levantou. Calma. Segura? Pegou outro cartão, mas não era dela. Era de um homem que já estava sentado na mesa ao lado. Elegante, confiante, observando tudo. Ele se levantou lentamente. Colocou a mão na cintura de Camila, como se aquilo já fosse natural. Ricardo congelou. Camila, o que é isso? Ela virou o rosto, sem emoção. Isso é realidade. Pausa. Eu não vou afundar com você. As palavras foram diretas, sem culpa, sem hesitação. Você me prometeu tudo e não entregou nada. Cada frase, um golpe. Ricardo tentou reagir. Depois de tudo que eu fiz por você? Ela riu. Fez. Você só me deu promessas vazias. O homem ao lado dela deu um passo à frente. É melhor você sair, disse, firme, antes que se envergonhe ainda mais. Ricardo olhou ao redor. As pessoas cochichavam. Algumas riam. E então ele entendeu. Aquilo era exatamente o que ele fez com Mariana.
Só que agora, era ele no lugar dela. Camila se inclinou levemente, a voz baixa, mas suficiente para cortar. Você achou que tinha vencido quando a deixou. Pausa. Mas você só estava começando a perder. E foi embora, sem olhar para trás. O homem colocou o braço ao redor dela, e os dois desapareceram entre as luzes do restaurante. Ricardo ficou sozinho, na mesa, com a conta, com os olhares, com o silêncio. Lucas, o amigo que sempre esteve ao lado dele, já não estava mais lá. Ninguém estava. Ele afundou na cadeira, as mãos tremendo. Pela primeira vez, sentiu. Não a perda do dinheiro, mas a perda de si mesmo. Do lado de fora, a noite seguia como sempre. Mas, para Ricardo, tudo tinha mudado. E enquanto ele encarava o vazio à sua frente, uma verdade começou a se formar. Fria, dolorosa, irreversível. Ele não tinha perdido Mariana no tribunal. Ele tinha perdido tudo. E dessa vez, não havia ninguém para voltar atrás. Meses se passaram. E São Paulo já não sussurrava o nome de Mariana com desprezo. Agora, falavam com respeito. O pequeno ateliê que nasceu das cinzas cresceu. Não era o maior. Não era o mais luxuoso. Mas havia algo ali que nenhum outro lugar tinha. Alma. Mulheres que antes eram ignoradas agora trabalhavam com dignidade. Mães voltaram a sorrir. Jovens encontraram propósito. E no centro de tudo, Mariana. Ela não apareceu com riqueza. Não exibiu poder. Ela construiu em silêncio. Até o dia em que tudo veio à luz. No salão comunitário, cheio de pessoas, Mariana subiu ao palco. Se não como vítima, mas como alguém que venceu sem destruir ninguém. Quando terminou de falar, aplausos tomaram o espaço. E então, ele apareceu. Ricardo, desgastado, olhos cansados, orgulho quebrado. Ele caminhou até ela e caiu de joelhos. Me perdoa, eu perdi tudo. Eu fui cego. O silêncio tomou conta. Mariana olhou para ele e por um instante lembrou de tudo. A dor, a humilhação, a solidão, mas também lembrou de quem ela se tornou. Ela respirou fundo. Eu te perdoo, disse com calma. Os olhos dele se encheram de esperança. Mas então ela continuou. Mas eu não volto. Simples, firme, definitivo. Porque perdoar não é voltar para onde te quebraram. É seguir em frente, inteiro. Ricardo abaixou a cabeça. E pela primeira vez, aceitou. Mariana virou-se para o público. E naquele momento, não havia mais passado. Só futuro. A vida, às vezes, quebra a gente. Sem aviso. Tira tudo. Orgulho, amor, segurança. E quando isso acontece, é fácil acreditar que acabou. Mas não acabou. Porque o valor de uma pessoa não está no que ela perde. Está no que ela decide fazer depois. Mariana perdeu o marido, o trabalho, o respeito dos outros. Mas ela não perdeu a dignidade. E foi isso que salvou tudo. Ahorita vamos a hablar, tenemos muchos temas que por qué tocar, así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau, chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes por favor corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí. No sé, pero creo que todos esos parones que tuvo el año pasado el patito justamente por estos temas de molestias musculares o no sé qué,
desgarros también creo que tuvo. Yo digo, ya deberían hacerse, o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportarnos perjudica, weón, la verdad nomás. El Pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también a... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да.
В любом случае, это все такая в основном физическая была работа. Типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, заработаешь. Вот, ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно.
смотришь другие профессии, другую работу, да,